a gente falou um pouco das ligações de caráter iônicas. Vimos as principais características desse tipo de ligação. Vimos também quais eram os principais elementos pelos quais executavam esse tipo de ligação. Ou seja, esse tipo de ligação era constituída principalmente pela interação entre um metal e um não metal. Na nossa aulinha de hoje, a gente vai ver o segundo grupo, que são as ligações de caráter covalente, onde o principal fator é o compartilhamento de elétrons. Então, hoje, a nossa aulinha ela é bastante simples, mas, porém, muito importante nessa nossa caminhada para o Enem, principalmente por saber que os compostos de caráter inorgânico, devido principalmente à presença dos átomos de carbono, efetuam esse tipo de ligação. Tranquilo, turminha? Então, vamos para o nosso segundo tipo de ligação química. Quais são as principais características ocorrentes na ligação de caráter covalente? Como eu disse, a principal de todas é você entender que não há transferência de elétrons, diferentemente de quando a gente viu as ligações iônicas. Nas ligações iônicas, um elemento doava elétron, enquanto que o outro recebia elétron. Nas ligações covalentes, a gente não vai ter a presença dos metais. Então, diante dessa situação, não há possibilidade de doar elétrons. Então, a gente vai estar diante de elementos que necessitam de receber elétron. E como ambos os elementos necessitam receber elétrons, daí ocorre o compartilhamento desses elétrons, formando como uma das características principais, o que está aqui em destaque, os chamados pares eletrônicos. Então, a gente pode destacar nessa tabelinha as principais características desse tipo de ligação. Por exemplo, se eu tiver dois átomos que têm como principal tendência receber elétrons para, obviamente, estabelecer a regra do octeto, então, esses átomos vão ter como principal característica o compartilhamento de elétrons. Então, o elemento que está representado por A não vai doar elétron para B, e nem muito menos B irá doar elétrons para A. Então, eles se estabilizam dentro da regra do octeto, formando o compartilhamento de elétrons. Quais são os elementos que executam com maior frequência esse tipo de ligação? Então, como eu disse na introdução da ligação covalente, hoje a gente não vai ter presença de elementos de caráter metálico. Por quê? Porque o metal tem como principal característica se transformar em um cátion. Então, se ele é cátion, ele doa elétron. Então, os elementos de caráter metálico participam principalmente de ligação iônica e, obviamente, de ligação metálica. Então, o elemento A ele pode ser o hidrogênio, que é um grupo da tabela periódica, principalmente os ametais, então é a principal classe que efetua ligações de caráter covalente, e semimetais. Óbvio que o B tem que ter as mesmas características. E aí, diante dessas características, o A e o B interagem entre si, formando um par eletrônico através do compartilhamento de elétrons. Então, esse compartilhamento, essa formação desse par eletrônico, como está representado aqui por essas duas bolinhas de cores diferentes, ou seja,
O A compartilha um elétron, o B compartilhando um elétron, então eu formo o par eletrônico. A formação desse par eletrônico é o que caracteriza a chamada ligação covalente. Tranquilo, turma? Então, ó, no caso da ligação covalente, eu destaquei para vocês o número de ligações que os principais elementos necessitam para poder estabilizar, obviamente, a sua regrinha do octeto. Detalhe esse bastante importante, que nós podemos interligar as nossas químicas 3 e a nossa química 2. Por quê? Porque esses elementos que estão na tela de vocês, se vocês associarem a química 2, são justamente os principais heteroátomos dentro da química orgânica que caracterizam algumas das nossas funções, como as oxigenadas, as nitrogenadas e, obviamente, as halogenadas, ok? E em relação aos dois últimos aqui, ó, a gente já está acostumado a ver essa interação diariamente através dos hidrocarbonetos. Então, vamos lá. No caso dos halogênios, os halogênios, eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. Então, eles vão necessitar somente de um compartilhamento para entrar na regra do octeto. Ó. Se, por exemplo, eu pegar o cloro e fizer uma ligação covalente dele, ele vai justamente passar a ter 8 elétrons na última camada. No caso do oxigênio, que é da família dos calcogênios, família 16, né? Também conhecida como 6A. Então, o oxigênio, como o enxofre, como o selênio, ou seja, todos os elementos daquela família, eles precisam fazer 2 pares eletrônicos para, obviamente, satisfazer a regra do octeto. Família do nitrogênio, a família 15, também conhecida como 5A. Então, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, necessitando de 3 interações químicas, ou seja, 3 ligações. A gente acabou de ver isso aí na nossa aulinha de Química 2, quando a gente estudou a amônia. Ó. Se a gente imaginar que aqui ó, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, ó, eu teria justamente a formação da molécula da amônia. Lembrando que essas interações elas podem ser, por exemplo, diferentes. Né? Eu posso ter as 3 simples, posso ter uma dupla e uma simples, posso ter uma tripla. Então, isso vai depender de, obviamente, qual é o outro elemento químico que estará compartilhando os elétrons com o nitrogênio. No caso do carbono, família 14, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele pode fazer 4 pares eletrônicos. Ó. Pode ser todos simples, posso ter uma dupla e 2 simples, posso ter 2 duplas, como vocês sabem, posso ter compartilhamento através de uma tripla e através de uma simples. E no caso do hidrogênio, como todo mundo sabe, o hidrogênio, sua distribuição eletrônica é do tipo 1s1, então ele só apresenta um elétron na camada de valência, fazendo assim somente um compartilhamento de elétrons. Alguém poderia dizer, mas professor, se o hidrogênio fizer só um compartilhamento de elétrons, ele não vai entrar na regra do octeto. Beleza, mas ele vai ficar semelhante ao gás nobre que não satisfaz a regra do octeto, que é justamente o hélio. O hélio consegue a estabilização preenchendo somente a camada K. Portanto, se você for na tabela periódica e visualizar o hélio, ele tem uma configuração do tipo 1s2. Tranquilo, turma? Vamos prosseguir. No comparativo das fórmulas, né, em relação à ligação iônica, as ligações covalentes, ela vai lhe dar, por exemplo, vamos supor assim, um pouco mais de trabalho, porque ela pode ser apresentada em 3 fórmulas. Se vocês lembrar a aula anterior, para a gente determinar a fórmula de um composto iônico, era somente as inversões das cargas. Então, o número do expoente do cátion ia para o ânion, o número do expoente do ânion passaria para o cátion. No caso dos compostos
moleculares, ou seja, compostos formados por ligação covalente, você pode ter a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, também chamada de forma de Lewis, não sei se vocês lembram, mas a gente já viu isso quando estudou os ácidos de Lewis. Lewis trabalhava sempre o par de elétrons. E a fórmula estrutural, ok? Lembrando que não há muita dificuldade da eletrônica para a estrutural. Então, vamos relembrar o que é cada uma. Fórmula molecular é aquela que vai indicar a composição química. Quantos elementos químicos você está utilizando para gerar aquele composto? Coloquei aqui 2 exemplos básicos para vocês entenderem de maneira mais rápida. H2O. Então, quando eu determino essa fórmula, eu estou indicando que eu preciso, para gerar uma molécula de água, de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, aí eu indiquei a fórmula molecular da água, ou seja, a composição dessa molécula. Por exemplo, gás carbônico, CO2. Então, mais uma vez, eu indico a quantidade de átomos que vai compor essa substância. No caso da fórmula eletrônica, você já tem que passar a ter uma preocupação. Qual é essa preocupação? Posicionar o chamado átomo central. Lembrando que para facilitar o átomo central, existem 2 dicasinhas básicas para vocês. Primeira dica, se o elemento for da família 14, ou seja, carbono principalmente, que aparece muito composto, silício, você posiciona ele como átomo central. Professor, por quê? Porque ele tem 4 elétrons e 4 elétrons favorece a compartilhamento, ok? Então, você coloca ele como átomo central. Mas alguém poderia perguntar, professor, e se não tiver ninguém da família 14? Então, você posiciona como átomo central aquele que tiver a menor quantidade na molécula. Está aqui o exemplo da água, ó. Na água eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, meu átomo central vai ser o oxigênio. Lembrando que, como o próprio nome diz, a fórmula eletrônica, você tem que trabalhar com os elétrons da última camada. Gente, muito cuidado com isso no vestibular, né? Vestibular de caráter tradicional ou no próprio Enem. Por quê? Porque na maioria das vezes você vai receber o número atômico, certo? Então vai estar lá, por exemplo, para você estabilizar uma molécula de água, um exemplo vai estar OZ igual a 8. E tem gente que não presta atenção que esse 8 é a quantidade total de elétrons. E aí você não vai poder colocar, vamos supor, 8 bolinhas lá ao redor do oxigênio. Lembrando que para ligação química, você tem que levar em consideração somente a camada de valência. Então, por exemplo, mesmo o oxigênio tendo 8 elétrons no seu total, na última camada ele só vai ter 6 elétrons, ó. Por isso que a molécula de água ele precisa de 2 ligações, tranquilo? Então, repetindo, na hora de posicionar os elétrons para representar uma fórmula, seja ela eletrônica ou posteriormente estrutural, levar em consideração somente os elétrons da camada de valência. Próximo detalhe, a fórmula estrutural, ela depende completamente da fórmula eletrônica. A fórmula estrutural, ela vai lhe indicar o número de pares eletrônicos que você constituiu naquela molécula. Então, por exemplo, ó, na molécula de água, eu precisei de uma ligação simples para um hidrogênio, de outra ligação simples para o outro hidrogênio. Então, ó, eu represento aqui, ó, de maneira bem simples, como foi estruturada essa molécula. No caso da molécula do gás carbônico, ó, eu precisei de 2 ligações para um oxigênio, 2 ligações para o outro oxigênio. Então, eu estruturo essa molécula dizendo que eu tenho a necessidade de fazer 2 duplas ligações. Ok? Tranquilo? Polaridade das ligações. Oi? Tranquilo. Alguém está com alguma dúvida até agora? Não. Não, né? Então vamos lá, finalizar. Polaridade das ligações covalentes. Então, quando você constitui uma ligação covalente, ela pode ter essa variação de polaridade. Você pode gerar
uma ligação covalente apolar ou você pode gerar uma ligação covalente polar. Como é que você vai saber isso aí? Pelo fenômeno eletronegatividade dos constituintes. Então, por exemplo, se você gera uma molécula Cl2, o cloro tem quantos elétrons na última camada? 7. Então, eles vão precisar de um compartilhamento. Esse compartilhamento caracteriza a ligação covalente. Porém, a pergunta é, quando eu interajo dois cloros, esse compartilhamento, ele foi polar ou apolar? Então, eu analiso a eletronegatividade de um átomo. Por exemplo, um halogênio tem um aspecto negativo. Então, se é um cloro ligado a outro cloro, eu vou estar com elementos que têm a mesma eletronegatividade. Portanto, eu gerei uma ligação covalente apolar. Porém, se eu interagir, por exemplo, uma molécula de ácido clorídrico, eu também preciso de uma ligação covalente. O hidrogênio não vai doar elétron para o cloro, nem muito menos o cloro vai doar para o hidrogênio. Então, o que eles vão fazer? Compartilhar um par eletrônico. Porém, esse compartilhamento agora tem um aspecto de polaridade diferente do nosso primeiro exemplo. Por quê, professor? Porque o hidrogênio tem um aspecto parcialmente positivo, enquanto que um cloro é um elemento de caráter eletronegativo. Então, eu vou estar diante de uma situação, um elemento positivo, um elemento negativo. Então, eu tenho uma diferente eletronegatividade entre eles, gerando, assim, um polo. Então, a molécula apresenta um caráter polar. Entendido, turminha? E para a gente finalizar, para vocês levarem mais essa informação para o Enem, quando você trabalha com ligação de caráter covalente, certo? Ela pode gerar substâncias químicas nos 3 estados físicos. Entendido? Está aqui o exemplo para vocês, ó. Através de ligação covalente, por exemplo, você pode gerar uma molécula de H2 que vai atuar no estado gasoso, que é o gás hidrogênio. Utilizando moléculas líquidas, você também pode montar essa molécula através de ligação covalente. Um exemplo, a água. Olha aqui, ó. E também pode ter moléculas formadas por ligação covalente que apresente o estado sólido. Um exemplo, a glicose, a sacarose. Então, ela vai estar no estado sólido. Então, só mais a medida de informação para vocês. Os compostos de moléculas covalentes podem se apresentar nos 3 estados, dependendo da composição dessa molécula. Entendido, turminha? Sim. Sim. Nenhuma dúvida? Não. Aulazinha simples, né? Super tranquila, ligações covalentes, um assuntozinho que todo mundo gosta, ligação química. Então, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, tenham entendido perfeitamente. Porém, se aparecer alguma dúvida, estou à inteira disposição de vocês a partir de agora, lá no nosso Classroom, dentro da nossa atividade. Então, comecem as atividades de sala do nosso capítulo referente à nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estarei lá aguardando vocês. Um abraço a todos, bom feriado para vocês. Mas não esqueçam, aluno de terceiro ano não tem feriado. Aluno de terceiro ano tem pequeno descanso e dá mais um passo para a universidade. Tranquilo? Anderson, só uma dúvida. Oi. Esse feriado vai ser quinta e sexta ou quarta e quinta? Quarta e quinta. Não teremos aula amanhã nem quinta. Nossa próxima aula vai ser na sexta-feira, a aula de Química 1. Não teremos aula de Química 4 essa semana. Ah, ok, obrigada. Mais alguma dúvida, galerinha? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então, um abraço a todos. Aguardo vocês. Vou colocar para vocês agora a lista de frequência da nossa segunda aula de hoje. Ok, professor. Tchau.